Olá, ouvintes. Meu nome é Norman, sou aluno do curso de Licenciatura de História da Uninter e hoje venho trazer aqui para apresentar a vocês a terceira aula do minicurso que trata dos vínculos entre professor e alunos do ensino médio e EJA. Tema esse que faz parte do meu estágio supervisionado híbrido no formato de extensão da disciplina Ensino Médio, EJA e Projetos. Espero que gostem do conteúdo e aproveitem o máximo o tema abordado. Obrigado. Minicurso: a construção de vínculos em sala de aula no ensino médio, EJA e projetos. Aula 3. Vínculo entre professor e alunos no ensino médio e EJA. Visão geral: o convívio entre professor e aluno é algo importante desde o primeiro instante na sala de aula. E este convívio afeta diretamente as duas partes. É provável que você tenha referência de um professor que marcou a sua vida de alguma forma, seja no ensino básico ou no ensino superior. Quando uma relação de parceria e admiração é desenvolvida entre professores e alunos, o processo de aprendizagem ele se torna mais leve e prazeroso. O educador, a partir de componentes motivacionais, relacionais e didáticos, deve estabelecer um ambiente propício para que o aluno aprenda com qualidade e leveza. Sendo assim, estamos falando de uma relação que precisa ser pautada pela empatia e pela reciprocidade. Isso significa que o professor é fundamental como a base desse relacionamento, envolvendo o modo de falar, ouvir e compreender as necessidades dos alunos. Dessa forma sensível, o educador pode mediar a construção do conhecimento e inspirar os estudantes. Eu tive o depoimento de um pai bastante interessante. E ele falou que o indicador de que nós éramos encantadores era pelo fato de que o menino de manhã, quando ele fazia tá na hora de ir para a escola, ele não titubia. Ele sai da cama, toma um banho, toma um café e vem para a escola, coisa que ele não tinha em anos anteriores. Eu só tinha um sonho, sempre quis ser médica, mas eu nunca parei para pensar como eu ia chegar nesse sonho, como eu ia alcançar os meus objetivos. E aqui, com as aulas de projeto de vida, ele vai mostrando pra gente que não basta só você ter um sonho, você tem que ter um plano a seguir. Quando você os conhece melhor, você tem como ajudá-los de forma diferenciada. Então, um precisa de mais chamego, o outro precisa de mais conteúdo. Então é no projeto de vida que eles acabam se expondo mais e nos trazendo essa informação para que a gente possa ajudá-los. E a gente vê que eles estão buscando realizar o sonho. Isso para mim é a realização do meu sonho. E você percebe que eles querem ajudar, tanto que na hora do almoço, se você chamar qualquer professor, ele vem e te ajuda, esclarece sua dúvida. Participar desse projeto para mim realmente foi o diferencial na minha carreira, né? Depois de 30 anos trabalhando com jovens, com adolescentes, eu percebo que nós conseguimos, fazer o diferente na área de educação. Então a gente está formando um jovem na sua totalidade, na sua plenitude. Introdução. A revista Nova Escola trouxe uma matéria em 2019 com o título Professor versus Aluno. Qual é a importância do vínculo na aprendizagem? Nessa matéria, o psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico Edward John Mostyn Bowlby foi o responsável pela conceitualização da teoria do apego. Ele relata: ser professor implica comumente em trabalhar em salas de aula lotadas, o que torna desafiador expandir essa prática a todos os alunos. Entretanto, abordagem de ensinos mais dialogadas que permitam com que professores e alunos sejam produtores conjuntos de conhecimento e que tragam abertura para temas relacionados aos seus projetos de vida favorecem essa interação. Quando há um esforço do professor em vincular-se e em reconhecer quem é a pessoa por trás de cada estudante, até mesmo aquele aluno mais distante e resistente que pode ter crescido em circunstâncias difíceis
como em locais de violência ou em condições familiares complicadas, pode se abrir para maior proximidade e sentir que pertence a um local de base segura. Sentir que há alguém interessado e que se importa de forma legítima com quem se é e com quem gostaria de se tornar no futuro, pode transformar toda a trajetória de uma história. Meu futuro? Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. Pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? Fundamentação teórica. É através de uma boa relação que o professor poderá criar autoridade sobre sua turma e alunos. Essa autoridade está diretamente relacionada com a visão que os alunos têm do seu professor e com a forma com que o professor lida com seus alunos. O diálogo também é a melhor forma de se resolver qualquer problema e situação junto aos alunos. É com o diálogo que esse sentimento de respeito e autoridade se faz possível no ambiente da sala de aula. Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. O diálogo é um dos pilares estruturais de qualquer relação. A conversa é importante para que o desenvolvimento e o aprendizado sejam construídos. Com o ensino, não poderia ser diferente. Mas até que ponto o conhecimento prévio dos alunos ajuda os professores e mostra os resultados? A Andressa tem 15 anos de idade e conta que essa evolução na relação entre professor e aluno ajuda muito na hora do aprendizado e abre espaço para a conversa, fazendo com que ela exponha seus pensamentos e entenda melhor a matéria. Eu acho muito importante o fato dos professores falarem com a gente, porque a gente pega uma proximidade com os professores, a gente pega uma intimidade, uma amizade. E isso ajuda muito para eles nos ensinarem, para a gente aprender mais, entendeu? Para a gente ter mais uma proximidade e eles ajudarem, saber da nossa dificuldade e ajudar a gente como eles podem, como eles sabem que podem. A diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, explica a necessidade da proximidade entre professor e o aluno. O processo de ensino-aprendizagem se dê com base na vivência que o aluno tem. O que parece fácil de falar, mas complicado de fazer. A educação deve se conectar com a vida daquele aluno. E se ele é um aluno, por exemplo, para pegar uma questão bastante recente, que voltou há pouco tempo, depois de de um fechamento prolongado das escolas para a sala de aula,
é importante conversar com ele sobre o que ele viveu e, ao ensinar, por exemplo, em aulas de ciências sobre vírus, conectar com isso que foi vivenciado. Cláudia ainda pontua que a preocupação em conhecer a realidade da criança e do adolescente pode permitir que o aluno expresse melhor suas dificuldades. Segundo ela, a criança aprende melhor quando se sente amada. Infelizmente, o professor, tendo que dar aula em 3, 4 lugares, às vezes não foca na importância não só de transmitir o conhecimento, mas de evidenciar para cada aluno que nós, professores, eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, hoje dou aulas na universidade, que o professor aposta nela, acredita que ela pode ter sucesso, ter uma relação não só humana com aquela criança num sentido mais genérico, mas de afeto mesmo. O afeto ajuda muito. Aliás, não só na profissão de professor, em qualquer profissão. Aqui no Colégio Estadual Jardim das Cascatas, os professores procuram sempre ter um bom relacionamento com os alunos. Isso mesmo antes de escolher a forma com que o conteúdo será ensinado. Porque às vezes a metodologia que funciona com o aluno pode não funcionar com outro. João é professor do colégio e conta que em suas aulas sempre prioriza entender o que o aluno precisa, para só então realizar o plano de ensino. E em relação às aulas também, sempre quando eu vou começar um conteúdo novo, eu gosto de perguntar para eles o que eles sabem sobre esse conteúdo. E através do que eles respondem, eu começo então a explicar. O professor explica que é importante ir adaptando a forma de ensinar o conteúdo, para que ele chegue de forma efetiva em cada um dos adolescentes. Eu vou adaptando aluno por aluno, porque cada um é individual, né? Cada um tem o seu momento de aprender, cada um tem a sua forma de aprender. Uns aprendem melhor escrevendo, outros aprendem melhor ouvindo e outros aprendem melhor assistindo. Nós também usamos as tecnologias para poder passar o conteúdo. A gestora do Colégio Estadual Jardim das Cascatas, Educação Quilombola, Rita Cássia, explica que no local é um hábito que os professores conversem com os alunos, para saber a melhor maneira de lidar com cada um. É importante, né, porque cada professor tem uma forma de diagnosticar o aluno que chega, né? O professor de português tem uma forma, o de matemática tem outra. Então, a gente faz esse levantamento no dia a dia, nas aulas, e depois, quando a gente tem oportunidade, tem essa discussão, né, dos professores com os colegas, outros professores, e fala um relato do que foi passado, o que o aluno passa, a dificuldade que ele tem na disciplina, na sua vida pessoal, né? Eles acabam soltando isso para nós, que somos segunda família, né? A gestora explica também que o diálogo com os alunos é orientado tanto pela coordenação de turno quanto pela coordenação pedagógica. E aí a gente faz esse levantamento e conversa com os professores quando a gente tem uns momentos coletivos, fala, e um professor troca ideia com o outro, fala, aquele aluno me relatou uma situação, aí um passa para o outro, para abrir esse diálogo maior, né? Às vezes um aluno tem mais abertura com um professor de português ou com de história, que tem uma intimidade maior, né? Se sente mais à vontade. E aí o outro que conversa, né? Assim, trocando uma ideia de como receber esse aluno, né? Aquela calma, aquela atenção que a gente precisa de ter um momento, né? Para esse aluno, aí um conversa com o outro e a gente vai chegando a um denominador comum, que é ajudar esse aluno, né, para que ele não se perca, não perca a vontade de vir para a escola e que sempre seja acolhido, né? A professora Priscila Queiroz explica que é extremamente necessário que o professor saiba a realidade do adolescente, antes de escolher uma metodologia. A importância de conhecer o seu público-alvo faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Conforme considera Paulo Freire, né, o diálogo é o que vai permear as relações sociais entre professor e aluno. Então, se eu conheço o meu aluno, isso faz com que o processo de aprendizagem se desenvolva de uma maneira mais adequada. A professora ainda detalha o processo de interação entre aluno e professor. Segundo Priscila, as aulas presenciais e remotas pedem que as equipes escolares conversem com os alunos antes, durante e depois do processo de aprendizagem. Como que a gente faz isso? Na escola presencial é mais fácil, porque eu tenho o aluno na sala de aula
e as barreiras que vão interferir nesse processo são menores. Já no processo à distância, né, remoto, eu tenho uma série de dificuldades, como, por exemplo, o acesso à tecnologia, à internet. Então, assim, a gente precisa considerar todos esses aspectos, né, nesse processo. Priscila também destaca o engajamento dos alunos. E, segundo ela, há uma reciprocidade por parte dos jovens. A gente percebe que, apesar das dificuldades que houveram nesse processo, os alunos, grande parte deles, a gente percebe que, apesar de ter as dificuldades, eles vieram à escola, buscaram novas estratégias. A gente trabalhou também, assim, não só com a questão remota, mas a gente também tentou conciliar o acesso a atividades impressas, né, gravação de vídeos, de áudios. Então, assim, a gente utilizou vários recursos com o objetivo de atender aí, né, de diminuir essas dificuldades. Vitor Alexandre, de 15 anos de idade, conta que vê os professores como uma pessoa de confiança e que isso faz com que ele tenha mais vontade de aprender. Quando o aluno é próximo do professor, ele deixa de ser uma imagem chata, uma imagem que você não quer ver, torna-se um amigo, uma pessoa que você quer conversar, uma coisa que você quer deixar feliz. Então você começa a estudar mais, você começa a querer realmente aprender o conteúdo. O estudante conta empolgado que já se vê alcançando todos os seus objetivos através do estudo. Sim, eu acredito que estudando eu vou sim conseguir completar os meus objetivos. E os professores sim ajudam a gente, porque eles estão sempre incentivando a gente a continuar, a gente não deixar os estudos, para a gente conseguir ser alguém melhor. Forma do bem. Como evoluímos, transformamos e nos superamos. Se permita transcender além do seu tom maior. Fundamentação teórica. Conforme os autores Carvalho, Rolon, Mello, 2018, no âmbito escolar é preciso existir a afetividade. É aproximar-se do aluno, saber ouvi-lo, valorizá-lo e acreditar nele, dando abertura para a sua expressão. O professor deve voltar seu olhar afetivo ao aluno, de modo a passar certa credibilidade quanto às suas opiniões. Assim, o professor estaria valorizando o aluno, suas sugestões e observações, podendo acompanhar seu desenvolvimento e demonstrando acessibilidade, disponibilizando mútuas conversas. Para a Videira 2009, a relação professor-aluno, afetividade, também exerce um papel importante nesse processo. Por esse motivo, o ambiente de ensino deve ser estimulador, seguro e de respeito mútuo, pois é nesse ambiente que os alunos estruturam sua personalidade, autonomia, autoestima e aprendem a ter iniciativa própria quando de posse dos conhecimentos obtidos. O educador, por sua vez, percebe esse desenvolvimento do aluno e, como mediador, oferece coragem, compreensão, atenção, além das ferramentas de conteúdo para a aprendizagem. Esse processo precisa de harmonia e confiança, de maneira que nunca haja constrangimento ou inibição dentro do ambiente de estudo. Fundamentação teórica. Para os alunos Carvalho, Rolon, Mello, 2018, cabe ao professor considerar todos os fatores que influenciam na aprendizagem do aluno, buscar a conscientização da importância de cada fase de todo o processo do desenvolvimento e aquisição do conhecimento pelos alunos, de forma a conduzi-los a resultados satisfatórios. Necessário também se faz o professor demonstrar interesse por sua capacitação e, através de leituras, pesquisas, cursos e outros caminhos, tornar o seu trabalho sempre mais eficiente. Fundamentação teórica. Conforme os autores Carvalho, Rolon, Mello, no ambiente escolar é preciso existir afetividade e aproximar-se do aluno, saber ouvi-lo, valorizá-lo e acreditar nele, dando abertura para sua expressão. O professor deve voltar seu olhar afetivo ao aluno, de modo a passar certa credibilidade quanto às suas opiniões. Assim, o professor estaria valorizando do aluno suas sugestões e observações, podendo acompanhar seu desenvolvimento e demonstrando acessibilidade e disponibilizando mútuas conversas. Segundo Celso Antunes, 2006, o professor é o único no mundo
que tem argila para a qual se moldará o amanhã. E por isso precisa refletir sobre as ferramentas e crenças que balizam suas ações, verificando melhores caminhos no processo do educar. Os dizeres do autor remetem a considerar que a convivência e a proximidade com pessoas vinculadas afetivamente podem causar um sentimento de conforto e segurança, essencial para corroborar o sentido de valor pessoal e relação da pessoa. A gente conversa agora com o pesquisador e professor Charlot. Professor, seja muito bem-vindo à nossa TV Educação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa relação de tensão que existe entre alunos e professores. Como que isso se dá? Tem pelo menos duas coisas. Para aprender, tem que fazer um esforço. Bom, pode ser prazeroso o esforço, mas tem que fazer um esforço. Bom, só o aluno pode aprender. O trabalho do professor é fazer uma coisa para que o aluno faça. O que é o mais importante é pensar na sua cabeça. Portanto, tem sempre essa relação de tensão, inclusive porque quando o aluno não quer estudar, é também o professor que fracassa. Bom, e outra razão é que tem uma diferença na lógica do aluno e na lógica do professor. A lógica do professor permanece, tem que aprender para saber. A lógica do aluno tem que aprender para passar de ano. Bom, entre essas duas lógicas, às vezes, tem um confronto. O professor tenta resolver, dizendo, por exemplo, cuidado, se você não estudar mais, vai ficar de recuperação. Bom, como se o importante fosse passar de ano. Mas o que é mais importante, na verdade, é que o aluno encontre na escola, além de passar de ano, um sentido, um prazer, entender melhor o mundo, se sentir mais inteligente. Mas nossa sociedade está sempre dizendo que tem que aprender para não ser gari, tem que aprender para passar de ano, colocar faixa na casa. Parabéns, fulano foi aprovado no vestibular, não coloca faixa, parabéns, fulano conseguiu resolver a equação segundo grau. Portanto, tem uma tensão. Por que alguns adolescentes não avançam na educação formal, enquanto outros podem ser considerados bem-sucedidos? Sim, porque depende. Bom, tem um problema da origem social, bom, que é importante. Tem uma desigualdade social, mas não determina tudo. É mais complexo. Bom, tem alunos que encontram sentido no fato de ir à escola. Bom, eles vão estudar, portanto, eles vão avançar. Tem outros que não encontram nenhum sentido. Vamos supor, aluno de classe média. A maioria vai avançar, mas tem alguns que fracassam também, porque para eles a escola é só aprender, memorizar, decorar, eles não querem. Alunos de meio popular, tem alguns que vão dizer que eu sou um homem, a escola é para mulher, o que importa é futebol, cerveja, a escola não quero, não vou avançar. Mas tem outros que vão dizer, é a minha vida, para mudar a vida é o que eu posso fazer. Tem tráfico de droga, perigoso, tem futebol, cantor, mas para poucos, e tem que estudar na escola. E, portanto, o que vai ser fundamental é a posição que se ocupa na sua cabeça. O que Jean-Paul Sartre já dizia, o que eu vou fazer como que a sociedade fez comigo. Bom, isso é fundamental para saber se se estuda, se não se estuda. Se não estuda, não avança. Professor, a gente agradece muito a participação do senhor aqui na nossa TV Educação. Obrigado. Conclusão. A construção de vínculos sociais entre professor e alunos não é tarefa fácil.
quando uma relação de parceria e admiração é desenvolvida entre professores e alunos, o processo de ensino e aprendizagem se torna mais leve e prazeroso. No filme Escritores da Liberdade, vemos esse esforço da professora em querer se aproximar dos alunos, em mostrar um novo horizonte em suas vidas, em querer que eles busquem aprendizagem. Quando os alunos percebem o esforço da professora, eles se movimentam, se interessam e a acompanham. Essa é a inspiração para os alunos. Paulo Freire explica que através de uma boa relação, o professor poderá criar autoridade sobre sua turma. Essa autoridade está diretamente relacionada com a visão que os alunos têm do professor e com a forma com que o professor lida com seus alunos. Videira reforça essa ideia. O educador, por sua vez, percebe esse desenvolvimento do aluno e, como mediador, oferece coragem, compreensão, atenção, além das ferramentas de conteúdo para a aprendizagem. Todas essas ideias levam a um consenso. O aluno tem a relação de pertencimento àquele local, àquela sala de aula, àquela professora. Se sente capaz para aprender. Pronto. Criou-se o vínculo.